Caros alunos, agora a gente vai trabalhar como estruturar um bom parágrafo científico. E eu vou ler junto com vocês na prática aqui, né? A análise do discurso fornece um arcabouço teórico e uma abordagem prática para pesquisadores interessados em analisar a construção de instituições, para que a leitura comigo percebam. Esse é um parágrafo sobre a metodologia de um trabalho científico, né? Então, o que é a primeira coisa que vocês percebam nesse parágrafo? Eu inicio ele com a ideia. A gente já vai direto na ideia, né? Análise do discurso fornece um arcabouço teórico e uma abordagem prática para pesquisadores interessados em analisar a construção de instituições. E para estruturar essa ideia, eu vou citar o 5 trabalhos científicos, né? Que são, todos eles tratam disso, todos eles concordam. São trabalhos científicos famosos na área e eles estão embasando essa minha ideia. Então, a ideia original, ela vem aqui, e eu coloco esses autores para fundamentar ele, essa ideia. Continuando o parágrafo. Nesse estudo, o discurso será entendido no contexto de uma série de textos que trazem significado a um objeto, conjuntamente com uma prática de produção, disseminação e recepção. E a gente cita o autor Parker, né? Esse autor aqui, ele está fundamentando essa continuação dessa ideia. Perceba que existe uma continuação de ideias no mesmo parágrafo. Indo além, né? Esses textos podem se tomar diversas formas, incluindo formas verbais escritas, falas de envolvidos, figuras, vídeos, entre outras formas, né? E aí a gente tem mais um e dois artigos aqui que embasam essa frase. Indo além, né? Os textos de formas individuais não possuem sentidos. É a soma de fatores de sua produção, disseminação e como são consumidos, assim como seu diálogo com outros textos é o que dá um significado a eles, né? E esse autor aqui que é bem famoso. Percebam que são vários autores, né? E o que a gente tem aqui? Esse parágrafo inteiro está falando sobre a metodologia análise de discurso, né? Que é o que está fundamentando a nossa ideia aqui. Então, de uma forma geral, eu falo o que é essa ideia, análise de discurso. Depois eu falo o que é um discurso, indo além, o que são os tipos de discursos que nós temos, finalizando com a ideia de que os discursos eles precisam estar interconectados. Isso aqui é um exemplo típico de metodologia qualitativa. Tá? Então, esse parágrafo ele está estruturado basicamente com ideias e autor. Usualmente, é mais gostoso de ler um parágrafo assim. Agora, imagine o mesmo parágrafo sendo escrito de uma forma diferente. Segundo Alves Wickerman e Dickman, eu não conheço esse autor, e Orland e Phillips, a análise de discurso, tal. Percebam que quando você escreve segundo tal pessoa e depois escreve a ideia, você dá uma quebrada às vezes num bom parágrafo. Então, quando você vai estruturar um bom parágrafo, sempre comecem com a ideia e depois citem o autor no final. Isso torna o texto mais gostoso de ler. Ele se torna muito mais prazeroso para nós leitores. Quando vocês estruturam sobre uma lógica de que vocês trazem a ideia principal e depois vão abrindo essa ideia com outros autores, isso aqui torna o parágrafo muito mais bem estruturado. Então vocês falam uma ideia e lembre uma coisa que é importante. Usualmente você lê os autores primeiro e depois você escreve o parágrafo. Quando você lê um autor e escreve o parágrafo, e lê outro autor e escreve o parágrafo, fica aquela coisa meio Frankenstein, tá? Quando você escreve dessa forma, você vai pegar essa ideia que está entre todos os autores, que são esses, e esses autores estão suportando essa ideia. Isso é uma coisa que a gente gosta muito, né, nós cientistas, quando nós vamos pegar um trabalho na qual você tem várias citações, vários autores que têm a mesma ideia, fundamentando isso. Isso torna o seu texto muito mais forte, tá? Quando você escreve segundo uma pessoa, segundo uma pessoa, segundo uma pessoa, 3 parágrafos com a mesma estrutura, parece que você leu só que você leu o autor, escreveu o resumo, leu o autor, escreveu o resumo, e você não interconectou, né? Eu acho que a ideia disso aqui está bem clara, né? Os textos de formas individuais não possuem sentidos, é a soma de fatores da sua produção, né? E como você vai interconectando, né, as ideias, os discursos de cada autor, e aí você faz, aí é que você dá um significado para ele, né? Então, toda uma boa tese, você tem
várias ideias, vários discursos. Esses discursos desses autores têm que ser expressos e a partir disso você vai juntando eles, vai criando sentido, né? E aí que você cria na cabeça do seu leitor essa ideia, essa coisa que é a tese propriamente, né?